boa tarde. Vamos então dar início a esta nossa audição. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Luís Laforga Granjo a disponibilidade que manifestou em estar hoje aqui conosco para nos ajudar, se quisermos, a pensar e a entender melhor uma disposição que tem a ver com a concessão da nacionalidade portuguesa, nos termos do artigo 6º, número 7 da Lei da Nacionalidade, a descendentes de judeus sefarditas de tradição portuguesa, que comprovem essa tradição portuguesa através de critérios objetivos, nomeadamente o apelido e o idioma, leia-se o ladino, que era a língua falada à época, uma espécie de um castelhano arcaico. Esta audição foi a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, por isso, eu passaria a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, que vai fazer aqui um enquadramento inicial, 5 minutos, depois o Dr. Luís Laforga Granjo dará uma resposta e, a seguir, seguem-se perguntas de todos os grupos parlamentares aqui representados, por ordem decrescente de representatividade, e no final o senhor doutor Luís Laforga Granjo teria a amabilidade de nos dar as respostas, se for o caso. Tá? E, portanto, eu passaria desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático, à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Dr. Luís Laforga Granjo, a quem desde já agradeço a disponibilidade para participar nesta audição do Grupo de Trabalho da Nacionalidade e, em particular, no âmbito dos nossos trabalhos relativos a uma possível alteração da legislação que atribui a nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas. Esta audição está inserida num conjunto de audições onde entendemos que é também importante ouvirmos a perspectiva da genealogia, que tem uma particular importância nestes casos. Para fazer um breve enquadramento, a legislação atual estabelece no número 7 do artigo 6º da Lei da Nacionalidade que a nacionalidade pode ser concedida aos descendentes dos judeus sefarditas através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, o que é comprovado com base em requisitos objetivos, designadamente apelidos, idioma familiar e descendência direta ou colateral. Tratou-se de um gesto de reparação histórica em virtude da expulsão dos judeus sefarditas de Portugal no século XV, portanto, a descendência vem até aos dias de hoje, desde essa altura. Uma vez que é genealogista, pretendíamos com esta audição compreender com mais detalhe a dimensão e o alcance desta reparação histórica, nomeadamente como se efetua a prova dos apelidos e da descendência direta ou colateral, o que é feito em muitos casos através da elaboração de uma árvore genealógica. Acresce que, como já tive a oportunidade de mencionar, os judeus sefarditas foram expulsos de Portugal no século XV, ou seja, há mais de 500 anos, pelo que é fundamental compreendermos o alcance e a dimensão que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que tendencialmente já se espalharam por todo o mundo, concentraram-se mais em determinados países, passadas tantas gerações já terão nomeadamente outras religiões. Ainda neste sentido, é possível fazer-se uma estimativa se face ao número de judeus sefarditas que foram expulsos de Portugal no século XV, quantas pessoas se estima que possam ser descendentes passados 500 anos, ou melhor, à data de hoje. Todos os dias nascerão mais descendentes. E, por fim, gostávamos de compreender como funciona todo este processo genealógico. E uma questão relacionada com a ligação efetiva ao nosso país. Nesse âmbito, tem sido consultado para fazer estudos a pessoas que pretendem obter a nacionalidade portuguesa, que por esta via sentem uma ligação forte a Portugal, é porque querem residir no nosso país, porque gostam do nosso país, porque se identificam com a nossa cultura, falam a nossa língua, ou também é consultado por pessoas sem qualquer ligação efetiva a Portugal e que apenas pretendem um passaporte europeu. Muito obrigada. Eu então passaria a palavra ao Sr. Dr. Luís Laforga Granjo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de mais, também queria agradecer terem-me convidado para falar neste tema, que me é muito grato, e agradecer também em nome da Genealogia Lusa, a empresa que eu represento. Então, eu vou tentar responder às questões que a Sra. Deputada me colocou e ser o mais sucinto possível.
A genealogia, só para enquadrar a temática, portanto, é uma ciência que estuda a história da família e nós tentamos, quanto possível, sempre, acima de tudo, recuperar memórias familiares, memórias de tradição, para além de um encadeado de nomes, datas e lugares, tentamos sempre que possível também reconstruir um bocadinho a história pessoal de cada indivíduo. Para que se perceba a mecânica, isto vai ser importante relativamente à questão de quantas pessoas poderão existir hoje nessa situação, a mecânica funciona num crescimento exponencial de base 2, ou seja, todos nós temos 2 pais, o pai e a mãe. Na geração a seguir temos 4 avós e assim sucessivamente, 8 bisavós, 16, 32, 64, ou seja, há um crescimento exponencial. Estamos a falar dos ascendentes, porque os irmãos do pai, os nossos tios ou os irmãos da mãe são nossos parentes, mas não são nossos ascendentes. Ouve-se falar muitas vezes, é meu ascendente direto. O que em genealogia não se deveria dizer, porque não há ascendentes diretos ou indiretos. Ou se descende de alguém, ou pura e simplesmente não se descende. Nesse sentido, facilmente conseguimos perceber que no espaço de 300 anos alcançamos, eu agora não fiz as contas de cabeça, mas alcançamos logo os 2 milhões, portanto, uma pessoa, cada indivíduo, se nós tivermos em consideração esse crescimento exponencial, 2 pais, 4 avós, 16, 32, 64, 128, vejamos o espaço médio de duração de uma geração, será 25, 30 anos, porque havia pessoas que eram pais aos 20 anos, aos 30, aos 40, podiam ser primeiros casamentos, segundos, portanto, em média, consideramos os 25, 30 anos. Eu creio que no século XIV, cada um de nós já tem para cima de 2 milhões de antepassados. Isto é curioso porque apresenta, aparentemente, uma incongruência. Porque nós pensamos assim, então, mas Portugal, no século XIV, teria, grosso modo, 1 milhão de habitantes, mais coisa, menos coisa. Esse número irá decrescer com a peste negra, depois irá recuperar, mas estávamos a falar sensivelmente de 1 milhão de habitantes. Como é que seria possível cada um de nós ter para cima de 2 milhões? O que acontece, na verdade, é que estamos perante um fenómeno que em genealogia se chama implexo geracional. Esse implexo é a diferença entre o número de antepassados reais e o número matemático. Eu passo a explicar. Imaginemos que, este é um raciocínio, que os meus avós paternos, o meu avô e a minha avó, estamos a falar de 4 avós, o meu avô e a minha avó, os paternos, eram primos direitos. Se eles fossem primos direitos, isso significaria que um dos pais dele seria irmão de um dos pais dela. Imaginemos os homens. O pai dele, meu bisavô, era irmão do pai dela, também meu bisavô. Na linha dos bisavós, que já são 8. Na linha a seguir, 16, se os 2 irmãos que estavam na linha dos bisavós a ocupar cada um o seu lugar nesses 8 lugares, portanto, se eles fossem irmãos, os pais de um seriam os pais do outro. Então, na geração a seguir, dos 16 trisavós, iríamos ter 14 pessoas a ocupar 16 lugares, porque 2 iriam repetir. Ou seja, o que na verdade acontece é que desses 2 milhões que cada um de nós tem, há muitas repetições. Pronto. Porque senão isto continuaria ad eterno e no planeta inteiro não haveria gente suficiente. Inversamente, se nós fizermos o mesmo tipo de raciocínio, também facilmente conseguimos perceber que temos milhões de pessoas elegíveis nessa situação de serem descendentes de judeus sefarditas. E, obviamente, que isso coloca algumas limitações, algumas situações que deverão ser tomadas em consideração. Pela experiência que eu tenho, efetivamente, eu tenho sido procurado desde pessoas que gostam de história para conhecer os seus antepassados e saber quem eram as pessoas, o que faziam, como é que se chamavam e por onde andaram, mas também por lusodescendentes. E algumas dessas pessoas são, efetivamente, descendentes de judeus sefarditas. Aqui, o que eu acho e que me tenho apercebido ao longo do tempo é que as motivações variam muito de caso para caso.
desde aquele indivíduo que efetivamente tem uma afetividade para com a cultura portuguesa e manifesta o desejo e o interesse de viver cá, de voltar, entre aspas, a viver cá, independentemente de ter cá ou não mais família ou ter cá interesses financeiros, mas há efetivamente um interesse pessoal. Por outro lado, tenho notado outras situações em que o interesse é meramente circunstancial, porque as pessoas querem, acima de tudo, ter uma ligação ao mercado europeu e se o facto de serem descendentes de judeus sefarditas lhes possibilita essa situação, tentam essa via. Portanto, basicamente temos essas duas situações. Agradeço imenso as suas respostas. Eu vou então colocar-lhe a questão que eu queria colocar da questão do número. É simples, quer dizer, eu hoje tenho 2 filhos, daqui a 250 anos tenho qualquer coisa como 2 milhões de descendentes e, portanto, o mesmo raciocínio, eu já fiz esse cálculo e, portanto, estamos a falar com base nos apelidos e na língua, estamos a falar de muitos milhões de pessoas. Já li, por exemplo, que só no Brasil se estimava que descendentes dos judeus sefarditas, sobretudo cristãos novos que foram no século XVII, existiria qualquer coisa como 60 a 100 milhões de pessoas que no fundo seriam elegíveis para a nacionalidade portuguesa. Claro que nem todos vão pedir, mas se 1% pedir, já estamos a falar de muitos milhões. E isto replicado um bocadinho por todo o mundo, porque até vê-se pelos dados relativos à nacionalidade, hoje já temos pedidos de pessoas do Burundi, do Uganda, do Japão, começa cada vez mais, um bocadinho por todo o lado, da Rússia, enfim. Agora, eu só gostaria de perceber aqui uma coisa. Eu estive a ler um dia, li um artigo muito interessante e um artigo fascinante sobre um senhor que já tinha uma certa idade quando decidiu fazer um estudo genealógico, que depois foi até validado academicamente em provas académicas, que o fez percorrer, depois de muita pesquisa, 25 gerações, até o conduzir ao seu ascendente comprovadamente sefardita, até foi líder de uma comunidade sefardita da Catalunha. E esse estudo, depois, uns anos mais tarde, permitiu-lhe adquirir a nacionalidade espanhola no processo espanhol. O que eu reparei foi que, também, curiosamente, li uns artigos sobre um senhor que era sobrinho deste senhor mais velho que conseguiu a nacionalidade espanhola com base nesse estudo e que, além de ser sobrinho, dizia que também ascendia desse tal judeu sefardita do século XV. Esse senhor depois conta como também adquiriu a nacionalidade espanhola por ser descendente desse tal judeu sefardita do século XV que foi expulso. Eis que não quando, sempre o mesmo judeu sefardita, esse mesmo senhor que eu vejo a contar que adquiriu a nacionalidade espanhola, o vejo a contar no outro artigo que adquiriu a nacionalidade portuguesa porque fez um estudo de 25 anos e descendia de vários judeus sefarditas de tradição portuguesa e que destaca e volta ao mesmo judeu sefardita da Catalunha. E, portanto, aquilo que eu depreendo, tudo artigos publicados no jornal em que eu fiz o cruzamento e reparo que uma mesma pessoa, que é sobrinho de um outro, conseguiu, com um estudo genealógico, eu presumo que seja o mesmo, porque é muita coincidência, 25 gerações, chegar ao mesmo nome, que com o estudo que serviu ao seu tio em Espanha para adquirir a nacionalidade portuguesa, serviu-lhe a ele para adquirir a nacionalidade portuguesa. E depois não percebi bem se ele também adquiriu a espanhola, porque também há uns artigos de 2017 em que ele conta o percurso dele para adquirir a nacionalidade espanhola. E aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: um estudo deste tipo
que, no fundo, consegue percorrer comprovadamente, tanto que foi validado até academicamente, como sendo um estudo muito importante, que consegue, ao fim de bastantes anos de prova documental, chegar a este casal, no fundo, a este senhor, se poderia servir também para o sobrinho adquirir a nacionalidade portuguesa. Acredito que no meio devem ter muitos nós. Outra coisa que eu lhe gostaria de perguntar é o seguinte: eu reparei que há várias sites que já têm mapeados determinadas famílias comprovadamente de descendentes dos sefarditas e oferecem do género: se vive na cidade tal e se chama, ou tem o apelido YZ e contacte connosco, pode ter o direito ao seu passaporte europeu. Pronto. E isto acontece variadas vezes. Ou então sites no Facebook em que informamos que já foi certificado mais um ramo da família Bicudo. E, portanto, todos os que têm o apelido X, Y, Z poderão, por esta via, aceder à nacionalidade portuguesa, que invariavelmente é sempre representada como um passaporte europeu. Eu gostaria de saber se isto de facto é possível e se é legal face a lei, é o que diz, apelidos e idioma. E, portanto, vamos percorrer todos e depois respondo no fim. Não é? Eu passaria a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu queria apenas renovar o agradecimento ao Dr. Luís Laforga Granjo pelos esclarecimentos já prestados e por ter vindo cá, ter a amabilidade de ficar. Vão ser um contributo importante e sinto-me integralmente esclarecida. Obrigada. Daria a palavra à senhora deputada Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu quero agradecer ao senhor Luís Laforga Granjo as explicações que nos deu e é bastante importante nós podermos conhecer, dentro das limitações que este tipo de audição nos tem, como é que se processa a validação ou verificação da pertença a uma comunidade de judeus, uma comunidade nacional de judeus sefaraditas. Aqui a minha pergunta tem a ver com algumas das informações que nos forneceu, tem a ver com a questão da reparação histórica e nós estamos a corrigir uma decisão política que foi tomada há 5 séculos atrás, há 500 anos, peço desculpa, sim, é a mesma coisa, e essa reparação histórica, ou seja, a partir do momento em que os antepassados destas pessoas que hoje estão a pedir a nacionalidade foram expulsas de Portugal, portanto, a probabilidade destas pessoas que descendem desses nascerem em Portugal ficou cortada ou diminuta. Portanto, as pessoas poderiam ter migrado para Portugal ao longo do tempo, mas terá acontecido pouco. Portanto, em princípio, se não tivesse havido esta interrupção política daquela comunidade, estas pessoas que crescem exponencialmente, como disse, estariam em Portugal, a não ser que tivessem migrado nos fluxos migratórios normais, não é? Porque há fluxos, há pessoas que emigram, outras migram, a comunidade nacional vai sofrendo alterações. Portanto, era expectável que estas pessoas não tivesse ocorrido a disrupção da sua vida comunitária que aconteceu, estariam cá. Portanto, nós não podemos pensar só no número de pessoas que poderão pedir a nacionalidade portuguesa ao abrigo deste artigo, porque o que nós estamos a fazer na realidade é, dentro das possibilidades que uma lei tem, religar as pessoas à comunidade nacional. Portanto, a minha pergunta é essa, ou seja, esses valores não teriam sofrido uma grande destruição se esta interrupção não tivesse acontecido. E a outra pergunta também que lhe faço, aludiu ao facto de haver diferentes motivações para o pedido de nacionalidade.
nomeadamente para o pedido da genealogia, que depois permite aceder à nacionalidade. E o que eu lhe queria perguntar é, e nós sabemos que as motivações individuais variam, não é? Também nós temos, na nossa própria comunidade nacional, temos pessoas que têm motivações diferentes relativamente a uma vasta dimensão de assuntos. Portanto, e a nacionalidade também. Sabemos de comunidades portuguesas que no estrangeiro, enquanto imigrantes, optaram para que os seus descendentes tivessem uma nacionalidade que para elas era mais vantajosa do que a nacionalidade portuguesa, portanto isso aconteceu também, e muitos dos descendentes desses portugueses que não quiseram atribuir a nacionalidade aos seus descendentes porque escolheram outra nacionalidade que lhes parecia mais vantajosa, esses descendentes, muitos deles também estão hoje a requerer a nacionalidade portuguesa porque querem restabelecer alguns laços com o país ou querem vários aspectos que nós não podemos de forma alguma inferir. E a minha pergunta é justamente esta, se através das relações comerciais, não é, do serviço que presta, se consegue dizer que há uma mercantilização da nacionalidade portuguesa, ou seja, que há um pedido, que há um grande número de pessoas que não têm relação nenhuma com Portugal e que a única vontade e o único desejo que têm é de ter um passaporte europeu para poderem circular no espaço Schengen. Muito obrigada. Eu então passaria a palavra ao Dr. Luís Laforga Granjo para nos responder a estas várias questões. Em relação ao que a senhora deputada inicialmente falou, a questão do sobrinho e do tio, se efetivamente o sobrinho, pronto, o tio poderia ser tio materno ou paterno, mas o que é certo é que a ascendência seria comum. Portanto, nesse aspecto, a mesma pesquisa que foi feita para o tio seria válida para o sobrinho, nesse aspecto. Claro que depois há aqui aquelas nuances do aspecto religioso que o judaísmo implica, que é, eu creio que para eles só será válido se houver uma ascendência feminina, mas isso estamos a falar das questões religiosas que para aqui não são tão pertinentes. Relativamente à questão dos serviços, que ambas as senhoras deputadas colocaram, eu penso que posso responder em simultâneo. Em relação aos serviços propriamente ditos, o que é que acontece? Nós, para percebermos se alguém tem uma ascendência sefardita, neste caso dos judeus sefarditas, judeus ibéricos, teremos que começar por uma investigação normal de genealogia, não é? Começamos pelas conservatórias do Registro Civil, as filiações. O Registro Civil começou em 1911, antes não existia o Registro Civil, pelo menos oficialmente. Existiam os registros paroquiais, que começaram no âmbito do Concílio de Trento em cerca de 1560. Portanto, teoricamente, tirando aquelas freguesias ou aquelas paróquias onde os livros deixaram de existir, seja por causa das invasões francesas ou porque se perderam, queimaram-se em incêndios, etc., teoricamente conseguimos seguir o rastro das pessoas até ao final do século XVI. Teoricamente, se não em todos os ramos, em alguns ramos. E, de alguma forma, é quase sempre detectável quando aparece uma suspeita, criada pela Inquisição, de que alguém teria uma ascendência cristã nova. E aí, qual é o procedimento? Temos que consultar os processos do Tribunal da Inquisição. Havia 3 tribunais em Portugal, Lisboa, Coimbra e Évora, estão na Torre do Tombo, e temos que ter aquela paciência que eu costumo dizer que tem que se gostar mesmo disto, por causa da parte da paleografia e da escrita antiga, e tentar detectar se realmente as acusações que eram feitas eram verdadeiras ou se eram motivadas muitas vezes por invejas, por cobiças, o que nós também sabemos que existia. Porquê? Porque nestas situações a apreensão dos bens. Portanto, havia sempre a quem isso poderia interessar, não é? Portanto, há que ter alguma sensibilidade histórica e tentar perceber, caso a caso, as motivações destas acusações, quem realmente era cada indivíduo e quais seriam, efetivamente, as suas ligações ao judaísmo ou não. Porque nós sabemos que, muitas vezes, os que não fugiram, os que não foram obrigados a sair,
porque uma das condições para permanecerem seria a adoção da religião do Estado, que era o catolicismo, e o que é que acontecia na prática? É que muitos diziam que sim, que se iam converter, mas na realidade essa conversão era uma conversão de fachada, eles iam à missa para que toda a gente visse, mas no recato das suas casas continuavam a ter a sua religião. E lá está, se eram pessoas que tinham alguma coisa em termos de materiais e se isso suscitasse cobiças e invejas, era meio caminho andado para que houvesse acusações e tudo mais. Relativamente à questão que a senhora deputada também colocou dos filhos, da eventual descendência que existiria ou não se tivessem permanecido, é sempre muito complexo nós fazermos uma estimativa, porque há linhas que se extinguem, há pessoas que, por simplesmente, não têm filhos ou não têm mais descendência. Portanto, será sempre muito complexo hoje nós termos uma noção de qual seria a alteração demográfica provocada pela permanência dessas pessoas ou não. Portanto, é óbvio que existiria alguma diferença, mas é sempre muito complexo termos uma noção do que é que seria, na realidade, essa diferença. Relativamente à aquisição dos serviços de uma forma menos legal ou de uma forma talvez fraudulenta, da minha parte, o que eu tenho conhecimento é que há pessoas que limitam-se a fazer o pedido. Eu creio que em Espanha nós temos correspondentes em Espanha. Em Espanha tem havido casos desse género, em que há tentativas de vender a ideia, como a senhora deputada falou há pouco, que se tem o apelido X ou se tem o apelido Y, se calhar terá a possibilidade disto ou daquilo. Agora, nós sabemos que isso é uma imagem meramente publicitária, porque, vejamos, o facto de eu ter o apelido Pereira, por acaso até tenho, não significa que eu seja parente de todos os Pereiras, ou melhor, o facto de eu ter o apelido Y não significa que seja parente de todas as pessoas com o mesmo apelido Y, não é? Porque a forma de atribuição de apelidos sempre variou. Inicialmente, na Idade Média, eram os patronímicos, o Henriques era filho do Henrique, o Vasques filho do Vasco, e assim sucessivamente. Depois passou a vigorar os toponímicos, o lugar, porque tinha nascido no lugar de tal, passava a adotar como apelido o nome daquele lugar, ou porque se mudava de sítio. Normalmente as pessoas que mudavam de sítio na nova terra ficavam a ser conhecidos pelo nome da terra de onde provinham. Alcunhas, muitas alcunhas que também passavam a ser apelidos. Portanto, há variadíssimas formas de aparecerem apelidos. Estou-me a lembrar, por exemplo, o apelido Costa. Bastava uma pessoa viver numa encosta, ou numa ladeira, era o Sr. António da Costa, por exemplo. Mas lá está, tudo isso é sempre, terá que ser visto caso a caso, não é? A questão dos Silvas, por exemplo, é dos apelidos mais comuns. Lá está, não significa que todos os Silvas sejam parentes entre si. Portanto, o facto de alguém ter um apelido que aparentemente possa significar qualquer coisa, terá sempre que ser verificado documentalmente. Basicamente é isso. Portanto, fazer a investigação, registro civil e depois paroquial, Tribunal de Inquisição verificar os processos e, por último, se verificarem essas condições todas, mesmo assim, o processo terá que ser remetido à Comunidade Israelita de Lisboa, que dará a aprovação final. Se posso só também fazer uma pergunta. Se eu conseguir fazer um processo destes, vamos imaginar, portanto, eu consigo, com um estudo genealógico perfeitamente documentado, provar que sou descendente de um judeu sefardita, posso chegar ao século XVII, pronto, ou XVIII, porque basta isso. A lei não exige que se chegue ao século XV e XV, e muito poucas pessoas chegam tão atrasadas, vão ao século XVII, XVIII, e que se prova perfeitamente que sou descendente de um judeu sefardita. Eu consigo fazer recuar isto, vá lá, 15 gerações ou 20 gerações. Este meu estudo, perfeitamente legal, dá para todos os meus irmãos, para todos os meus primos, segundos primos, e também para todas as outras pessoas que possam depois, com estudos genealógicos, parcelar, chegar a um dos nós, se quisermos, da árvore.
E, portanto, e com isso eu posso oferecer este meu estudo, que é perfeitamente bem fundamentado, documentado, a quantas pessoas? A pergunta vai mesmo no sentido do que a deputada Constança Urbano de Sousa colocou. A probabilidade de fraude nesse estudo original é muito reduzida, ou seja, nessa linha genealógica que faz para poder identificar o antepassado sefaradita, tem uma probabilidade de ser desvirtuado muito reduzido, não é? Da seriedade dos passos que indicou. Portanto, ser algo que é oferecido para poder, como é que eu ia dizer, fintar a lei, também é algo que não é fácil de conseguir. Muito obrigada. O meu caso, que eu contei agora era virtual, mas eu conheço um caso concreto de uma senhora que fez um estudo genealógico perfeitamente legal, não há aqui fraude nenhuma, e que já serviu para uma multiplicidade de pessoas, não só os seus parentes diretos, estou a falar irmãos, tios, primos, segundos primos, terceiros primos, mas também todos os outros que com estudos genealógicos parcelares e sem fraude nenhuma conseguem chegar a um dos nós desta árvore. E depois no tronco vai até aos deuses. Eu perguntava-lhe, isto não é fraude nenhuma, isto é perfeitamente... Agora, estes estudos são, na realidade, muitas vezes podem ser multiplicados. Pergunto eu. Efetivamente, o que é que acontece? Se um indivíduo tiver 10 filhos, basta que o pai faça esse estudo, obviamente que os 10 filhos irão beneficiar dessa situação, porque a ascendência é comum. E eu diria mais, em última análise, dificilmente existirá hoje algum português que não tenha ascendência judaica. Agora, lá está, igualmente, dificilmente existirá um português hoje que não descenda de Dom Afonso Henriques, por exemplo. Agora, a questão muitas vezes será provar essas situações. Por isso é que eu digo sempre, quando falo com os clientes, nós não deixamos de ser quem somos, independentemente do que vamos descobrir em termos antepassados, porque, sociologicamente, vamos encontrar um pouquinho de tudo. Pessoas humildes, pessoas da nobreza... toda a gente acaba por ir encontrar um pouquinho de tudo, o que é fascinante, devido a esse crescimento exponencial. Agora, a parte fraudulenta é muito difícil, tirando, obviamente, algum erro de algum padre que se baralhasse a escrever um nome. Tirando isso, porque é assim, nós temos que fazer a pesquisa passo a passo. Ou seja, eu na minha certidão de nascimento tenho o nome dos meus pais, a localidade, a naturalidade e o nome dos pais deles, dos meus avós. Portanto, o processo será sempre o mesmo. Eu, quando vou pesquisar as certidões ou os batismos dos pais de um indivíduo, eu já sei o nome dos avós. Agora, se formos até ao século XVII, até 1600 e tal, princípios do XVIII, normalmente é muito pouco possível, é quase impossível, haver erro, porque as certidões quase sempre trazem o nome dos avós. E às vezes até os casamentos têm os pais e os avós dos noivos. Mais para trás é mais complexo, porque aí nos batismos só tem o nome dos pais, e nós não sabemos, se forem freguesias pequeninas em que os nomes eram muito parecidos, aí temos que cruzar dados, às vezes verificar o nome dos padrinhos, verificar e cruzar mais do que um dado para tentar perceber se estamos a falar da mesma pessoa, ou da pessoa que nos importa, ou se é, ao contrário, um homónimo. Por isso, neste caso, é muito pouco provável haver fraude, porque está tudo, tem que bater certo, salvo, e aí temos que ter uma certa sensibilidade, em perceber que não havia o rigor que há hoje, em termos de nome, porque o mesmo nome podia-se escrever de maneiras diferentes, e às vezes a mesma pessoa nascia com um nome, casava com outro e morria com outro, porque não havia esse rigor que há hoje. Às vezes um indivíduo aparece, imaginemos, como António da Silva no casamento, mas já aparece como António Correia no óbito.
porque entretanto passou a usar o nome não do avô paterno, mas do avô materno, porque entretanto gostou mais, e havia essa facilidade. Agora, cruzando o resto, sabemos quem era o cônjuge, sabemos quem eram os pais, até se calhar já conseguimos identificar os restantes irmãos, portanto não temos a menor dúvida que se trata do mesmo António, do mesmo João que estamos a pesquisar. Mas há casos mais complexos. Estou-me a lembrar, ainda há pouco tempo me passou pela mão, um indivíduo que, isto passou-se em Trás-os-Montes, eu estava no Arquivo Distrital de Bragança a fazer pesquisa, e o indivíduo foi batizado, no batismo aparecem só os nomes próprios, António, Manuel, João, filho de, então nos pais é que aparecem os apelidos. E eu tentei depois encontrar o casamento desse indivíduo naquela freguesia, que eu sabia que era ali, e não aparecia. Eu já tinha o nome dos filhos, entretanto, pelo nome do cônjuge da mulher, encontrei um casamento com outra pessoa, mas o nome do marido não batia certo. O que é que eu descobri? Mas nem sempre é fácil provar isso. Aquele indivíduo que nasceu com o nome de António, o padrinho era Manuel. E antigamente o peso do nome do padrinho era de tal maneira forte, e temos que nos lembrar que a maior parte das pessoas na altura não sabia ler nem escrever. Ele foi batizado com o nome de António, mas como o padrinho era Manuel, ele passou a ser conhecido desde pequenino por Manuel, que era o nome do padrinho. E quando foi casar, ele respondeu que era o Manuel, e o padre pôs lá Manuel. Mas não existe nenhum batismo de Manuel, porque ele foi batizado como António. E quando se trata de, por exemplo, um cliente luso-descendente, seja pela questão dos judeus sefarditas, seja pela questão de pedir a nacionalidade por ascendência portuguesa, é muito complicado, e neste caso era um senhor do Brasil, era muito complicado no Brasil aceitarem aquilo como prova, essa explicação. Eu tive que fazer um relatório, tive que demonstrar que naquela freguesia não havia mais ninguém, mas não é fácil. Mas se formos à procura do tal António, não existe. Só para terminar, um estudo destes, que em princípio não tem fraude, que eu conseguisse fazer para mim, que me conduza a um ascendente, tudo comprovado ali na escadinha, do século XVII. Para quantas pessoas mais ou menos poderá dar esse estudo? Eu diria que para todas as pessoas que partilharem a sua ascendência, sem limite. Podem ser milhões. Eventualmente. Pronto. Bem, eu acho que eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Luís Laforga Granjo esta disponibilidade que manifestou para nos dar aqui para conhecermos melhor também este mundo, que é um mundo que nós não conhecemos e ficamos a conhecer também melhor e até para percebermos um bocadinho qual a dimensão e as implicações das disposições legais em causa, para sabermos, no fundo, qual o universo de pessoas abrangidas e eu agradeço imenso a sua disponibilidade. Tá?